Boa noite, quinta-feira, 14 de julho. Hoje nós vamos falar de alimentação saudável para quem quer emagrecer, mesmo com as tentações de inverno. Vamos conversar com a nutricionista Thaís Barreto. Você vai ver também. Acidentes com pipas aumentam nesse período de férias. Soltar em lugares abertos é uma das dicas para se divertir sem correr riscos. E sem aulas, a criançada também pode aproveitar para pôr a leitura em dia. Você vai saber como escolher o livro adequado para o seu filho. O céu fica cheio de pipas nessa época do ano por causa das férias escolares. Mas o que a princípio é para ser só uma diversão pode virar uma dor de cabeça e até um acidente fatal quando a molecada usa cerol na linha ou se arrisca a tirar a pipa dos fios de alta tensão. Esse brinquedinho que deixa o céu mais colorido é tão antigo quanto o desejo de voar. De várias cores, tamanhos e formatos, o mercado de pipas evoluiu com o passar dos anos. Modelos feitos em casa foram substituídos por outros mais sofisticados. Hoje, há lojas especializadas que vendem tudo para pipas, desde o corpo principal até acessórios, como carretilhas, linhas, colas e outros materiais. E nesta época de férias, crianças e adolescentes aproveitam o vento e o tempo de sobra para se divertir. Mas a brincadeira inofensiva pode se tornar perigosa quando começa a disputa pela pipa do outro. Para fazer isso, os adeptos utilizam cerol, uma mistura caseira de cola com cacos de vidro que torna a linha da pipa cortante, ou ainda chamada linha chilena, que já vem pronta, mas que tem a venda proibida no país. Apesar disso, não é difícil encontrar na internet vídeos que ensinam a fazer o cerol e as lojas que vendem a linha cortante. O problema é que essas linhas podem causar ferimentos graves ao atingir, por exemplo, motociclistas ou ciclistas. Sempre que nós nos deparamos com pessoas fazendo uso de pipa, gera uma suspeita que pode estar usando o cerol cortante, nós fazemos a abordagem e fazemos a checagem disso. Se não tiver nenhum problema, nós liberamos a pessoa. Caso nós encontremos alguma coisa irregular, nós fazemos a condução à delegacia. Se menor de idade, nós fazemos o contato com os pais para nos acompanhar. Se maior de idade, conduzimos diretamente. Outra prática perigosa é tentar desenroscar as pipas da rede elétrica. Aqui hoje, só se eu pegar com esse bambu aqui, eu pego uns 20 hoje. Sem bambu eu pego uns 10, porque aqui lota muito de tarde. Segundo esse engenheiro, há o risco de descargas elétricas e de danos aos equipamentos. Em alguns casos, pode haver até interrupção no fornecimento de energia elétrica. Recentemente nós tivemos um desligamento por conta de uma pipa, né, no Jardim Europa, que causou a interrupção de 3.000 clientes durante aproximadamente 60 a 90 minutos. A CPFL tem trabalhado em cima disso, a conscientização dessas crianças, adolescentes e pais. É procurar empinar a pipa em locais onde não tem rede de fiação elétrica. Perdeu a pipa na fiação, enroscou, abandona aquela pipa, faz outra e vai brincar num local seguro. Eu fui tentar catar minha pipa e deu curto no fio, saí correndo. Dicas que são seguidas por Messias. O que é bom mesmo é soltar fora de fio, tipo esse espaço aqui assim, para não ficar enroscando no fio, tomando choque, isso que é legal. Um incêndio atingiu no início da tarde de hoje uma fábrica na Vila Coralina, em Bauru. A ocorrência mobilizou 5 viaturas do Corpo de Bombeiros e 3 caminhões do DAI. O fogo atingiu uma fábrica de papel carbono na Rua Amazonas, próximo ao cruzamento com a Avenida Duque de Caxias, em Bauru. Funcionários teriam visto as chamas e acionaram o Corpo de Bombeiros. O fogo também chamou a atenção de quem passava pelo local. Como o material é inflamável, os bombeiros tiveram trabalho para controlar o fogo. Não há vítimas e as causas do incêndio ainda vão ser apuradas. A massa de ar seco que predomina sobre São Paulo mantém o interior do estado com sol e temperaturas mais altas nesta sexta-feira. Tem chances de chover apenas no litoral.
Em Bauru, a previsão é de tempo aberto. Agora a umidade do ar é de 42%. Os ventos são de brisa, a 3 km por hora. Nesta quinta, os termômetros variaram entre 16 e 30 graus. Amanhã, a mínima prevista é de 17 e a máxima de 31 graus. No próximo bloco, você vai ver que as férias escolares também são boas para colocar a leitura em dia. Escolher o livro certo para a idade da criança é decisivo na hora de despertar o interesse dos pequenos. A gente ensina como daqui a pouquinho, depois do intervalo. Voltamos já já. Estão abertas as inscrições para o 22º Enejunesp, o maior encontro de empresas juniores da Unesp. Neste ano, o evento será realizado aqui em Bauru. Mais informações com a repórter Marisa Sei. O Enejunesp de 2016 vai ser realizado em outubro, aqui no campus da Unesp em Bauru. Mas quem quiser participar já pode fazer as inscrições. Quem vai falar mais sobre o evento é o Rodrigo Bertolotto. Ele é coordenador geral do Enejunesp. Rodrigo, qual é o objetivo desse evento? O objetivo do evento é integrar todos os participantes, proporcionar uma capacitação por meio de workshops e palestras, potencializar e motivar as carreiras desses participantes e principalmente potencializar o empreendedorismo nos jovens universitários. E quem é que pode participar? São os empresários juniores, membros de empresas juniores da Unesp e de demais universidades também. Como é que as inscrições devem ser feitas? A gente vai estar disponibilizando um link no nosso Facebook e no nosso site. Tem alguma taxa para se inscrever? Existe uma taxa de inscrição, mas essa taxa já está incluso hospedagem, transporte, participação em todas as atividades, seja workshops e palestras. Que tipo de atividade quem se inscrever vai poder encontrar nesse evento? Palestras motivacionais, palestras de capacitação, mini cursos, mini treinamentos, grupos de discussão, troca de experiências entre os congressistas. E até quando as inscrições podem ser feitas? Até esgotarem-se as vagas. Nós possuímos 3 categorias. Para cada categoria existe um limite de vagas. Assim que a gente preencher essas vagas, a gente encerra as inscrições. Muito obrigada pelas informações. Outros detalhes podem ser conferidos na página do evento no Facebook ou pelo site enejunespbauru.com.br. Marisa Sei para o Unesp Notícias. A gente revê agora mais uma iniciativa que faz parte dos 40 anos da Unesp. É o projeto Biblioteca Falada, que permite que pessoas com deficiência visual possam ter acesso ao conteúdo dos livros. Neste estúdio na Unesp, em Bauru, alunos dos cursos de comunicação gravam conteúdos em audiodescrição. É um registro que descreve imagens presentes em filmes, novelas e até na internet. Pode ser também o texto de um livro. Esse é o projeto Biblioteca Falada. Ele ajuda os deficientes visuais do Lar Santa Luzia, em Bauru, a ter acesso ao que os olhos não podem ver. Para você acessar uma produção em braille, você tem que dominar a linguagem em braille. No caso do audiolivro, qualquer pessoa pode ter acesso a essa produção. Além disso, o audiolivro permite o quê? Como é audição, permite que a pessoa desenvolva outras atividades paralelas. Se ela vai ler em braille, não, ela tem que parar para ler em braille. Eu acho que me faz ver uma camada que antes eu não prestava tanta atenção. O projeto Biblioteca Falada faz parte dos 40 anos da Unesp. Formar leitores é muito importante. E agora nas férias, um passeio por uma biblioteca ou por uma livraria pode ser mais um programa para se fazer com as crianças. Para elas, a leitura deve passar longe da obrigação. O livro bem escolhido e na idade certa é fonte exclusivamente de prazer. Gabriela está de férias e aproveita para colocar a leitura em dia. Na estante de livros, uma parte é só dela. Entre os livros que está lendo, o que ela mais gosta é o Diário de um Banana. A Gabriela se identifica com as histórias vividas pelo personagem principal. O Diário de Banana conta a história de um menino que é nerd e ele está numa escola. E eu me identifico muito com isso, porque eu me acho uma nerd. Então, eu gostei desse livro por isso. O amor da estudante pelos livros começou muito cedo, logo que aprendeu a ler. A mãe conta que no começo tinha que ajudar contando as histórias para a filha. Hoje, Gabriela escolhe os livros que vai ler sozinha, mas sempre com a orientação da mãe.
Às vezes pega um livro que a leitura é mais difícil, né, uma linguagem mais complicada. Então a gente sempre dá uma olhada antes para poder incentivar, né? Ou às vezes alguma coisa que não está de acordo. Segundo esta pedagoga, a identificação com a história e com personagens despertam a atenção, mas há outros fatores que ajudam a cativar os leitores. Por isso, nem sempre é fácil incentivar esse hábito nas crianças. Pais, professores, muitas vezes eles se iludem, eles olham para eles o que eles gostariam e eles projetam o que a criança gostaria. Nem sempre isso é verdade, né? Os olhos, a expressão da criança, o interesse que ela tem, esse é o maior e o melhor indicativo. Obviamente que tem que se passar por um crivo do adulto. Por exemplo, livro que tem palavras toscas, coisas pouco indicadas, que não vão fazer uso no cotidiano de uma criança, né? Ou palavras que ela não compreenda. Muitas vezes ela pode até perguntar uma palavra nova, diferente. Mas se esse texto for muito rebuscado, se ele tiver muita coisa diferente, a criança ela vai travar. Ana veio comprar um livro para a filha. Ao escolher uma publicação, ela observa o tamanho da letra, quantidades de palavras por páginas e se a linguagem é adequada para a faixa etária da filha, que está em fase de alfabetização. Muitas palavras constantes dos textos não se encontram ainda no vocabulário de uma criança, por exemplo, de 6 anos, que é o caso da minha filha. Então, não é a questão nem do significado da palavra, mas a própria grafia da palavra, né? A própria forma como escreve, a junção das letras, das sílabas, é desconhecida para ela. Então ela encontra um pouquinho de dificuldade, aí você já percebe que já não foi interessante. A pedagoga também aproveitou para dar algumas dicas para a Ana. Os livros devem ter cores claras, ilustrações atrativas e com histórias que se aproximem da realidade das crianças. Olha que lindas imagens. Tá vendo? Olha os textos isso. curtos, tá vendo? Num espaço onde a criança pode ler. Ó, a claridade. As imagens cheias de detalhes, isso, né? Que isso proporciona. E do cotidiano. Isso. Hoje o segmento de livros infantis já é o segundo no mercado. E pensando nisso, as editoras têm investido cada vez mais em cores, texturas e até sons. Há livros que contam a história. O filho morreu, seus bens foram dados aos filhos dele. O mais velho recebeu. E desta forma, um livro como esse também se transforma num brinquedo. No meu universo de pesquisa, eu coloco junto com o que eu chamo de objetos lúdicos. Que são objetos lúdicos? É tudo aquilo que trabalha a criatividade, a imaginação e a fantasia, que são as propriedades mais caras do ser humano. E elas não são criadas quando adultos, elas são alimentadas na infância. Fala-se que a criança é muito criativa, ela é muito fantasiosa. Não. O repertório de experiências que nós fornecemos é que faz com que ela seja criativa, fantasiosa. E uma última dica: ler em voz alta para a criança, mostrar o livro para a criança, falar que existe uma editora, mostrar o processo criativo do livro, que existe uma série de pessoas preocupadas para elaborar uma obra-prima para que essa criança realmente receba isso, que existe um processo de cuidado, né? E falar o contrário, se você quiser, você pode pensar, eu escrevo uma história para você, enquanto você ainda não consegue escrever com palavras, mas você pode escrever a história com imagens, inclusive porque o desenho, a música, os jogos, as brincadeiras, eles são a pré-escrita. São as situações que antecedem propriamente o processo de alfabetização. Depois do intervalo, a gente conversa com a nutricionista Thaís Barreto sobre a alimentação ideal para quem quer terminar o inverno 100 quilinhos a mais. Voltamos num instante só. O Nesp Notícias está de volta e a gente fala agora de alimentação. Em pleno inverno, será que é possível comer mais sem engordar? Para responder essa e outras questões, a gente recebe em nosso estúdio a nutricionista Thaís Barreto. Thaís, muito obrigada por sua presença aqui no Nesp Notícias. Eu que agradeço. Thaís, quando fica mais friozinho, é comum que as pessoas comam mais, descontem na alimentação. Essas pessoas fatalmente vão acabar engordando ou a gente queima mais caloria no inverno? Então, no frio a gente tem essa preocupação realmente. Então, o que temos que entender é que no frio a gente queima caloria também. Então, temos que fazer realmente um aporte calórico
significativo. O que a gente não pensa é que quando a gente começa a gastar a energia, automaticamente a gente tem que comer um pouco mais. Só que as pessoas acabam fazendo as trocas erradas, então elas optam por comidas mais calóricas para suprir a necessidade. E é aí que está o erro, né? Acaba engordando. Acaba engordando. E quais seriam os alimentos mais indicados que ajudam a dar essa saciedade, que parece que a gente sente mais fome no frio, né? Mas que não são tão calóricos? As trocas são basicamente pelos alimentos um pouco mais calóricos, como eu falei, as pessoas acabam trocando. Só que o que a gente pode estar fazendo? A troca por sopas, por exemplo, mas saber escolher as sopas. Então, uma boa sopa com uma boa verdura, um bom legume, ela vai estar ajudando também as pessoas a sentir essa saciedade e não estar ganhando tantas calorias ou quanto se fosse comer um creme. Por exemplo, acrescido de creme de leite, que realmente que são os mais calóricos. Então a sopa ela pode ter algumas armadilhas, né? Com certeza. Muita gente toma sopa com muito queijo, azeite. Muitos pães. E é onde a gente não vê. Porque normalmente sempre tem os acompanhamentos da sopa. Então, queijo parmesão, uma torrada, às vezes o próprio azeite, que as pessoas, quero deixar mais saborosa, e acaba colocando azeite. E isso vai aumentar a caloria da sua sopa. Então, sempre está preferindo as sopas mais tradicionais mesmo, que é aquela com um bom macarrão integral, com um arroz integral, uma verdura, um legume. Essas sim são as verdadeiras sopas para quem está querendo suprir o frio aí. A gente está vindo de uma alta de vários alimentos, tem se falado muito da alta do feijão, alguns legumes também como a batata, e as pessoas podem fazer substituições, buscar diferentes tipos de raízes na hora de fazer essa sopa? Com certeza, agora com essas altas, muitas vezes as pessoas optam pela economia. Então podemos fazer várias trocas, a batata pelo inhame, a cenoura, que ela tá um preço razoável, então pode estar colocando bastante cenoura também. Aí colocamos as verduras, muitas vezes uma chicória, uma escarola, pode estar colocando uma rúcula, até mesmo a gente pensa assim, essa alface, isso só dá para comer a frio. Não, a gente pode estar colocando ela cozida também, está fazendo uma sopa de ótimo aporte calórico e que vai suprir realmente as necessidades que essa pessoa precisa durante o dia. Essas verduras, o ideal seria colocar mais no fim do cozimento? Sim, com certeza, porque se a gente coloca antes, a tendência delas é murchar. Então, coloca bem, logo quando já está terminando o fim da sopa, pica ela, coloca ela, abafa com a tampa e não terá problema nenhum. Vai continuar com os seus nutrientes, as suas vitaminas. E você falou das verduras, outro hábito também comum no inverno é reduzir o consumo de salada, né? Isso seria um erro? Com certeza. Tanto a salada quanto a água as pessoas esquecem, porque é frio, então muitas pessoas falam, não dá vontade, não sente a necessidade de estar comendo. Por isso que eu te falei, a necessidade de fazer ela cozida, ela refogada. Então a gente tem que estar fazendo realmente, não pode esquecer, porque é onde provém as fontes de vitaminas e minerais. E a água também. Muitas pessoas acabam esquecendo da água, tá frio, não preciso tomar água. Tem menos sede. A água é realmente o que vai ajudar a gente nessa perda de gordura. A gente pensa que não, mas a água é o que vai estar ajudando. E substituir refeições, por exemplo, a pessoa chega em casa cansada, não quer fazer um jantar e é muito comum também se tomar mais leite, chocolate quente, cappuccino por causa da baixa temperatura e fazer a substituição de uma refeição por um café da tarde com pão, frios e leite, seria um erro ou pode ser adequado? Tudo que é em excesso a gente costuma dizer que é errado, mas vamos supor assim, uma pessoa trabalhou, nós falamos que devemos fazer até 6 refeições diárias no dia. Aí ela chegou na casa dela, ela não tá com vontade de comer comida, um dia ou outro não é o que vai fazer a diferença, né? Eu acho que o brasileiro cada vez mais janta menos, né? O arroz, com certeza, com feijão. Eles esquecem, né? E deixam de lado. Então, principalmente agora no frio, a tendência é as pessoas procurarem realmente os pratos mais quentes, então as coisas mais fáceis de se fazer. Então entra o chá, o chocolate quente. Então a dica qual é? Vai fazer um chocolate quente? Pode optar pelo leite desnatado e o chocolate light, por exemplo, que vai tornar a bebida tão gostosa quanto, só que ela vai ter menos gordura do que um chocolate quente normal. Está aumentando muito, Thaís, a gente já até falou aqui no Nesp notícias sobre isso, o consumo de leite sem lactose. O fato de ter ou não a lactose não indica que ele seja menos calórico? Não, a lactose nada é mais do que a proteína do leite. Então, qual é a diferença? A lactose realmente, ela só vai ser substituída para quem vai ter a alergia à lactose.
O que diferencia o leite ser desnatado ou semidesnatado e não conter a lactose? Ele vai conter menos gordura, mas isso não vai diferenciar o leite. E hoje já tem o leite sem lactose, com menos gordura, né? Já, desnatado, que é uma grande opção para quem está fazendo dieta, para quem quer ser mais fitness, né? A era fitness é uma ótima opção. E para quem quer chegar no verão, na próxima estação, já com o corpo mais sequinho, você acha que é um momento que dá para fazer redução calórica ou fica mais difícil? Com certeza, nós estamos no inverno, logo já chegamos na primavera. Quando chegamos na primavera, o pessoal já está focado no verão. Então, o que a gente pode já começar a se cuidar aqui no inverno? Então, como que eu te falei, os chás, as sopas, todos em quantidades menores, é lógico, que pode estar chegando na primavera e fazer a redução para realmente fazer a reeducação alimentar. Não extrapolar agora no inverno para aí depois querer achar os resultados só daqui 2, 3 meses, por exemplo. Então, dá sim. Vai a força de vontade e a mudanças nos hábitos alimentares também. Tá certo, Thaís. Muito obrigada por suas contribuições. Muito obrigada. O Nesp Notícias fica por aqui. A gente volta a se encontrar amanhã, às 7 da noite, ao vivo. Tchau! Thank you.